De duas, uma. Ou o Manchester United vai fazer uma baita temporada e a gente vai lembrar do começo desastroso, ou o Manchester United vai fazer uma temporada patética e a gente vai dizer que já dava pra ver isso pelo começo desastroso. E a verdade é que se você é torcedor do Manchester United, meu amigo, eu sei que não tá fácil. Mudança de técnicos, mudança de jogadores, mudança de motivação, mas os mesmos erros seguem acontecendo. O teatro dos sonhos, pro torcedor tá se transformando no teatro dos pesadelos e ver o time jogar já não é mais divertido. Mas sim, é uma bela de uma dor de cabeça. Por isso, seja bem-vindo ao episódio de hoje do Tal Falso 9 e bora entender por que o United segue cometendo erros. Não é fácil chegar em um clube novo, conhecer um monte de gente nova e começar a trabalhar. A proposta e as ideias de jogo só começam a ser absorvidas com o tempo, ao longo de muitas semanas juntos e muita prática. O Ten Hag, ao chegar no Manchester United, não vem só com esse desafio de propor treinos e ideias, mas também ele chega com todo o peso que o clube tem na Inglaterra e no mundo. A sombra do Alex Ferguson ainda tá muito viva por lá e algo que deveria motivar e ajudar os jogadores parece que deixa eles totalmente desequilibrados. O jogo contra o Brentford do ótimo Thomas Frank mostrou que o United está em uma rotação totalmente abaixo do que deveria estar. Tudo bem, é começo de temporada e tudo mais, mas pro Brentford é também começo de temporada e os jogadores parecem estar muito mais atentos do que os jogadores do Manchester United. Os 4-0 em 35, 36 minutos de jogo mostram uma coisa muito legal do time do Thomas Frank e uma coisa que falta aos montes no United: tempo de jogo, timing para as reações pós-perda e confiança. Tudo isso falta no United e tudo isso tem de sobra no Brentford. E um dos pilares para que todos esses problemas apareçam é justamente a falta de entrosamento. Se tem uma coisa que eu vejo nitidamente que tá rolando no Manchester United é a falta de entrosamento. Eu não sei você, mas eu sinto que o United faz força pra jogar. Parece que eles fazem força pra encontrar uma jogada, recuperar uma bola e fazer um golzinho. Hoje eu vejo o jogo do Manchester United como algo totalmente quadrado, sem mobilidade, sem aquele pensamento rápido que faz um passe sair de maneira automática ou um movimento acontecer de forma natural. Pra mim fica evidente a total falta de entrosamento dos 11 jogadores que estão no 11 inicial e dos que vêm do banco pra dentro do campo. Me parece que eles não trabalham juntos no treino lá no CT. Parece que eles só chegam no dia do jogo, decidem no vestiário quem vai sair jogando e pronto. Esse tipo de falta de entrosamento a gente vê muito em times que acabaram de ser montados, ou no caso do United, quando um treinador acabou de chegar. Só que o mais engraçado disso tudo é que alguns erros parecem que não são deixados pra trás. Eles seguem acontecendo, seja pela rotação abaixo ou até mesmo pela qualidade técnica dos jogadores, né? Vai saber o quanto uma etiqueta de preço é capaz de enganar a real capacidade de um jogador jogar aquilo que eles pagaram por ele. Bom, mas essa questão do entrosamento se pega com o tempo. Por mais que os caras jogam juntos há bastante tempo, tirando os jovens da base e o Martinez que veio agora pra zaga, ainda assim eles precisam de tempo pra entender as ideias do novo técnico. Só que independente das ideias, do treino forte, muito suor pra dar o melhor, tem uma coisa que faz toda a diferença em um jogo: as falhas individuais. Pode ser o time que for, mas quando uma falha individual acontece, não tem o que fazer. A motivação vai lá pra baixo. Nesses casos de falha individual, geralmente acontece uma dessas duas coisas aqui: um desastre total na partida ou uma injeção absurda de ânimo depois do erro que faz todo mundo meio que acordar pra vida. No caso do Manchester United, em seu jogo contra o Brentford, em que perdeu por 4-0, claramente aconteceu o desastre total depois da falha do excelente De Gea aos 9 minutos de jogo. Cara, falha aos 9 minutos de jogo em um time que já tá pressionado. Não tem o que fazer, o time vai sofrer. A moral e a motivação vão pro espaço e tudo que eles combinaram no vestiário é rapidamente esquecido por todos e a mente vai lá abrir as portinhas da desconfiança. Pode acontecer? Pode. Deve acontecer? Não deveria. Afinal, o trabalho diário é justamente para que os erros, como o do De Gea aos 9 minutos de jogo e depois o outro, não aconteçam. Mas eles naturalmente e eventualmente vão acontecer, porque é totalmente normal e do jogo. Mas o grande problema de acontecer em um time como o do Manchester United, na fase atual, é que isso faz tudo desandar e um jogo que poderia ser totalmente diferente se torna um 4-0 pro Brentford e mais um início de crise se estabelecendo. Infelizmente,
o Manchester United tem uma porção de jogadores pressionados que eventualmente erram um jogo aqui e outro ali. Principalmente na linha principal de defesa e ali na proteção da zaga, onde os caras saem jogando e tudo mais. Essa região ali do time do Manchester United é muito, mas muito instável. A desconfiança que rola entre esses jogadores ali é tão grande, mas tão grande, que todos os outros acabam absorvendo isso também. É aí que talvez a gente possa entender um pouco mais a decadência do Rashford. Se tem um jogador que eu não consigo entender o que aconteceu, é o Rashford. O cara que era para ser o camisa 10, o grande jogador do Manchester United pelo potencial e desenvolvimento que teve quando estreou no time profissional, simplesmente desapareceu. Na época em que o Rashford foi lançado e todo mundo falava do próximo grande jogador do Manchester United, a motivação dele estava lá em cima. Até porque ele não tinha tanta carga e necessidade de entregas como ele tem hoje em dia, né? Verdade seja dita. Hoje o Rashford joga muito pouco. E eu não tô falando só de minutos, em questão de tempo e tal. Eu tô falando da quantidade de jogo que ele gera quando tá em campo. Na minha visão, todas as vezes que o Rashford entra em campo, ele parece estar uns 2 níveis de rotação abaixo de qualquer outro jogador em campo. Ele parece absolutamente lento, sem motivação e sem timing para realizar jogadas. Isso tudo sem falar na quantidade de gols absurda que o Rashford tem perdido recentemente. Cara, sinceramente, não é possível que um jogador de alto nível, profissional e de extrema qualidade perca tantas chances de gol como o Rashford vem perdendo ultimamente. Isso não é normal. Não é que ele é ruim, é que existe algo muito grave acontecendo nos bastidores, na cultura de futebol e no ambiente do Manchester United. Ou você acha que o Rashford simplesmente esqueceu como se faz? Bom, isso quem vai poder ajudar a resolver, claro, é o novo técnico. Só que ele vai precisar exatamente daquilo que a torcida do United menos quer oferecer: tempo pro Ten Hag. As 2 primeiras derrotas na Premier League fizeram o Ten Hag entender como de fato a liga é difícil. Ah, mas a liga tem uns 4 ou 5 times muito bons e o resto é meia boca. Nada disso. O Graham Potter transformou o Brighton, que ganhou do United em Old Trafford, em um time muito bom. O Thomas Frank, que tem como ídolo Jürgen Klopp, faz um trabalho fantástico no Brentford e eles não têm medo de absolutamente nenhum adversário na liga. Ou seja, o Ten Hag precisa de tempo não só para fazer o United jogar, mas também para ele entender em que terreno ele tá pisando, que tipo de futebol que se joga na Premier League e que tipo de adversário ele vai ter pela frente. Eu vejo que o Ten Hag tem tudo para dar certo lá no United, afinal ele vem de um dos principais berços do futebol do mundo, e isso traz muita expertise, né, para dentro dos treinamentos do United, só que claro, leva tempo. Não é no próximo jogo, não é no próximo mês e talvez nem no próximo ano. Eu não consigo enxergar menos do que 3 ou 4 anos pro Ten Hag construir o que precisa ser construído lá no United. Agora a questão é, ele vai querer suportar essa pressão? Bom, comenta aí que a sua participação é muito importante para mim. Também se inscreva aqui no Tal Falso 9. Se você chegou agora, saiba que falamos sobre futebol europeu por aqui. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.